Você já se perguntou alguma vez o que acontece com a energia quando chega nos equipamentos que a gente utiliza? Nessa lâmpada, por exemplo. A gente sabe que quando a gente energiza um lado do cabo, a energia vai sendo transportada via elétrons de um lado para o outro, ela chega na lâmpada. Mas o que acontece quando ela chega na lâmpada? Essa energia deixa de existir, essa energia se condensa, a lâmpada, por um acaso, é um buraco negro armazenando de maneira infinita, de maneira condensada essa energia. Existe talvez um outro universo, a teoria dos multiversos aqui aplicadas, ela sai transportada via buraco de minhoca para um outro lugar? É mais simples do que parece, é muito mais simples do que essa loucura que eu acabei de falar agora. A energia vai de um lado para o outro e aqui acontece alguma coisa. É isso que eu vou tentar explicar para vocês de maneira bem simples, sem me preocupar tanto com os detalhes técnicos nesse vídeo. E a gente vai começar analisando como é que funciona o fluxo de energia. Então vamos lá, de maneira bem simples. Eu vou colocar aqui em azul, eu vou desenhar o meu cabo. Então vou imaginar que o meu cabo é esse daqui. O fluxo de energia está no sentido da seta e aqui nesse ponto a gente tem uma lâmpada. Aqui a gente tem uma lâmpada que é o objetivo dessa energia. Ela vai chegar na lâmpada e vai iluminar. Como é que funciona a movimentação dos elétrons aqui? Primeira coisa, todo mundo sabe que existem materiais que são condutivos e não condutivos, ou mais condutivos e menos condutivos. A gente às vezes utiliza a palavra condutor, então vamos lá. Por exemplo, o cobre é muito condutor? A energia passa muito facilmente pelo cobre? Sim. E pela madeira? Não. E pelo plástico? Não. E pelo tecido? Pelo tecido também não. Por que que por uns materiais é mais condutivo e por outros é menos condutivo? É pela estrutura atômica de cada tipo de material, pela estrutura molecular e dos átomos que compõem cada tipo de material. Então vamos lá, o desenho clássico do átomo, que é basicamente um desenho didático, tá? Vamos pensar da seguinte forma, eu vou utilizar aqui aquela ideia de Thomson, que é a mais simples e a que é a mais conhecida de todos nós. O núcleo do átomo é feito, digamos, de nêutrons e de prótons, tá? Vamos imaginar que aqui a gente tem várias partículas de nêutrons e várias partículas de prótons. Esse é o núcleo do átomo. Tá? Então a gente tem aqui as várias partículas compondo o núcleo do átomo. O núcleo do átomo é circundado por uma camada chamada de camada eletrônica, ou de camada de elétrons. Normalmente é desenhado dessa forma, tá? Esse é o desenho comum. Mas na verdade não é assim, na verdade não é desse jeito. Eu vou ressignificar isso aqui para vocês para a gente poder entender. Tá? Então vamos lá, vamos fazer essa coisa ficar um pouco mais simples. Esquece o modelo de átomo que você está acostumado, vamos pensar num núcleo material, tá? Independente de serem prótons e elétrons, até porque prótons e nêutrons, até porque os prótons e os nêutrons podem ser subdivididos, quem estuda átomos sabe que esse negócio é muito mais confuso. E vamos trabalhar com a ideia de elétrons em camadas, tá? Em camadas. Existem camadas mais próximas e mais distantes do núcleo. Aqui em vermelho eu estou projetando a ideia das camadas. Os materiais que conduzem energia mais facilmente são os materiais cuja camada mais exterior de elétron, que é a chamada camada de valência, é uma camada que se desprende mais facilmente. O elétron que está na camada mais superior, por exemplo, do cobre, do alumínio, do ouro, da prata, são camadas de elétron que se desprendem mais facilmente. Fica com essa informação e não sai ainda, porque é agora que começa a coisa a ficar interessante. O material que está no núcleo desse condutor aqui, que é cobre, é feita por átomos, são vários átomos. Então vamos pensar aqui, ó, existe um outro átomo. Eu vou fazer esse desenho em linha, apesar de ser bastante bagunçado, bem diferente disso daqui, ele está bastante disperso aqui dentro. Então vamos pensar assim, como se fosse uma linha. Esse último átomo aqui representa a chegada na lâmpada. Então a gente vai fazer aqui um exemplo, uma hipótese de 4 átomos. Eu vou fazer aqui o núcleo e as camadas superiores. Eles, obviamente, como vocês já devem saber, não se encostam, até porque se encostasse a gente teria algum problema nuclear. Então vamos pensar aqui que são 4 átomos. A energia sai desse ponto, que é o ponto A, tá? Aqui é o ponto A e aqui é o ponto B. Aqui a gente tem a lâmpada. A energia sai de lá e vem para cá. Como que funciona essa energia? Quando a gente liga a lâmpada, a gente informa aqui que a lâmpada vai começar a absorver essa energia. Como que funciona o processo de absorção de energia? O átomo que está aqui na camada de valência do elétron que está próximo da lâmpada, ele é absorvido pelos conjuntos de componentes da lâmpada. Então esse átomo aqui, ele salta daqui e vai para a lâmpada, tá? Então esse elétron perdeu um átomo, só que esse elétron, em tese, a estrutura dele o obriga a ter 4 camadas. Vou dando um exemplo aqui, tá? Bem hipotético. Ele é obrigado a ter 4 átomos, essa é a estrutura material dele. O que acontece com esse elétron quando ele perder um átomo? Ele atrai o átomo desse elétron, a camada de valência de elétron desse átomo. Aí esse aqui que ficou com 3,
recebeu um daqui, ele pulou para cá, ele voltou a ficar com 4. Esse ficou com 3. Só que aí ele atrai o elétron daqui que pula para cá, esse volta a ficar com 4 e esse passa a ficar com 3. E assim sucessivamente. Então, basicamente, é uma dança dos elétrons. Os elétrons acabam se transportando de um lugar para o outro até chegar com essa energia lá na ponta. Aqui nós estamos falando de um sentido único, a gente está falando basicamente de corrente contínua. Se fosse corrente alternada, com uma certa frequência, no caso da energia que a gente utiliza no Brasil, são 60 Hz, ou seja, ela muda de direção 60 vezes por segundo. Este movimento, que é a da corrente alternada, que é essa dança dos elétrons de um lado para o outro, ou a corrente contínua, que conduz a energia continuamente num único fluxo, faz com que a gente tenha a geração, a produção de algum tipo de energia aqui na lâmpada. Aqui na lâmpada. E agora vem a pergunta que a gente fez no começo. O que acontece com a energia que chegou na lâmpada? Fredson, o que acontece com essa energia? Se for uma corrente contínua, por exemplo, pensando no pulo do elétron de um lado para o outro, até chegar lá, ele se aglutina? Não, na verdade não. A gente tem, pela lei de Joule, a transformação da energia em calor, esse é um exemplo. Então, a energia que aqui se expressa em corrente elétrica, aqui vai se expressar em energia térmica e energia luminosa. A gente sabe, por exemplo, que a lei de Joule faz com que a lâmpada que está em trabalho aqueça. É só eu pegar essa lâmpada aqui, por exemplo, vocês não vão ter como saber de maneira prática, mas vocês podem saber de maneira sinestésica. Todo mundo sabe que aqui onde está minha mão está esquentando. Não é um aquecimento absurdo, porque essa é uma lâmpada de LED, não é uma lâmpada incandescente que aqueceria muito mais. A lei de Joule, quando a gente aplica a matemática nessa lâmpada, ela gera um resultado térmico diferente da lâmpada incandescente. Então esse é o primeiro ponto. A primeira coisa que acontece com a energia que foi até a lâmpada é ser transformada, uma parte dela, em energia térmica, porque calor também é energia. A energia não é só a energia elétrica que a gente encosta o dedo num fio decapado e toma um choque. O calor também é uma energia, então há uma transformação de energia elétrica em energia térmica, essa é uma parte. A segunda parte da transformação, porque ela não é aglutinada, ela não é armazenada, é a transformação da energia elétrica em energia luminosa. Essa luz que está iluminando aqui o meu estúdio, essa luz que é irradiada a partir dos LEDs dessa lâmpada, é uma energia luminosa. Aqui a gente tem emissão de fótons, que são micropartículas que saem da lâmpada e acabam... Micropartículas não é bem o caso, tá? O fóton, que é basicamente o motivo do Einstein ter ganhado o prêmio Nobel, é também um tipo de energia e é partícula. É energia e é partícula, é energia e é partícula. Então a gente não está errando quando a gente chama o fóton de partícula, porque ele se comporta como energia e se comporta como partícula. É só estudar um pouquinho de física quântica que você vai descobrir isso daí. Logo, a gente sabe que essa energia que está sendo transportada, que está sendo consumida, ela é transformada em calor pelo efeito Joule e ela é transformada em fótons elétricos pelo efeito de transformação de energia elétrica em emissão de luz. Basicamente é assim que funciona, é dessa forma que funciona. E se você gostou desse vídeo e quer que a gente traga aspectos mais teóricos da nossa vida cotidiana, da nossa vida prática, comenta aqui embaixo. É lógico que você já curtiu, que você já é inscrito no canal com o sininho ativado para receber as várias notificações. Então, além disso, comenta aqui embaixo. Comenta, Fred, eu gostei desse vídeo, eu gostaria que você fizesse mais vídeos assim e a gente vai produzir mais conteúdo dessa qualidade, desse tipo para vocês. Obviamente que vocês que acompanham aqui o Dicas do Fred sabem que a gente não está acostumado a produzir esse tipo de conteúdo. Esse, na verdade, é o primeiro conteúdo que eu me arrisco a falar de coisas assim um pouquinho mais complexas. Então, se foi uma experiência bacana para você, comenta aqui que a gente vai continuar produzindo conteúdos como esse, ajustando a nossa habilidade aqui diante da câmera para trazer esse tipo de conteúdo. Mas vamos lá, gente, não deixa de curtir, comentar, compartilhar com as pessoas que você gosta, se inscreve no canal e que o seu comentário seja um feedback bastante interessante para eu poder crescer enquanto produtor de conteúdo. Valeu, tchau, obrigado!